Eu nem ia falar sobre a reforma tributária aqui no YouTube, porque eu já falei bastante lá no Instagram e muita gente tem falado sobre o tema em todas as plataformas que existem. Mas eu tenho visto alguns comentários de influenciadores sobre o tema da reforma que tem me incomodado bastante. E esses comentários acabam impactando muitas pessoas. Então, para deixar tudo claro, eu fiz algumas contas e eu vou trazer esses dados aqui para você, para que a gente entenda um pouco melhor como vai ser a reforma tributária em questões práticas. Mas antes eu gostaria de te pedir que você curtisse este vídeo e se inscrevesse no canal, porque isso vai me ajudar bastante na divulgação. Se você ainda não sabe o que é a reforma tributária, eu vou te atualizar sobre os acontecimentos recentes. No dia 25 de junho, o ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou a segunda fase da reforma tributária para o presidente da Câmara, Arthur Lira. Lembrando que a primeira fase da reforma tributária já foi entregue e ela é referente ao projeto de lei 3.887 de 2020. Já a segunda fase da reforma tributária se refere ao projeto de lei 2.337 de 2021. Como o próprio nome já diz, a segunda etapa da reforma tributária é apenas um projeto, ainda não é uma lei. Esse projeto ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados, pelo Senado e pelo Presidente da República. Então muita coisa ainda pode entrar no projeto e muita coisa pode sair. E que fique claro que a reforma tem vários pontos, tanto positivos quanto negativos, mas eu não pretendo falar sobre todos eles, apenas sobre 2 pontos que me chamaram muita atenção. O primeiro ponto que eu trago é que o projeto de lei, no artigo 59, altera a Lei 11.482 de 2007, mudando a tabela do imposto de renda atual. Hoje em dia, quem ganha até R$ 1.903,98 é isento de pagar imposto de renda. Com a reforma, a isenção passa a ser de R$ 2.500. Se você achou essa mudança uma coisa linda e maravilhosa, então saiba que não é bem por aí. E eu te explico por quê. O salário mínimo aumenta todo ano, porque, de acordo com a nossa Constituição, ele deve ter reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. Em outras palavras, isso quer dizer que o salário mínimo deve aumentar todo ano, de acordo com a inflação, pelo menos. Em 2010, o salário mínimo era de R$ 540, e hoje ele praticamente dobrou de tamanho e está atualmente em R$ 1.100. Então não me surpreende que daqui a 10 anos ele esteja por volta de R$ 2.000. Então, se não houvesse nenhum reajuste na tabela do imposto de renda, nem hoje nem daqui a 10 anos, isso significaria que todo brasileiro teria que pagar imposto de renda no futuro. Isso porque o salário mínimo seria em torno de R$ 2.000 e a tabela de isenção está atualmente em R$ 1.900. Só que é agora que chegamos na parte mais importante desse primeiro ponto, porque a tabela do imposto de renda não será atualizada conforme a inflação. Se ela fosse atualizada da mesma forma que o salário mínimo é, então a reforma não deveria aumentar o valor da isenção para R$ 2.500, e sim para R$ 2.592. Já o teto, que está proposto para R$ 5.300, deveria na verdade ser de R$ 6.351, uma diferença de mais de R$ 1.000. Inicialmente, essa diferença pode até parecer pouca, mas ela vai afetar milhares ou até milhões de brasileiros, aumentando a arrecadação do governo indiretamente, sem precisar criar novos impostos. Agora, o segundo ponto que eu trago hoje é até mais importante na minha opinião. No artigo 44, o projeto acaba com a isenção dos fundos imobiliários e começa a tributar em 15% os rendimentos. Em contrapartida, a reforma reduz de 20% para 15% o imposto de renda na venda das cotas. Mas veja, a pessoa que compra cotas de fundos imobiliários não faz com o objetivo de vender futuramente essas cotas, assim como acontece na especulação das ações. O objetivo do investidor de fundos imobiliários é comprar cotas e manter essas cotas na carteira para que elas gerem uma renda passiva mensalmente, elas gerem uma renda mensal. Então, reduzir em 5% o imposto sobre a venda dos fundos imobiliários não vai ser suficiente para cobrir a perda com os 20% de tributos que vão ser criados para os rendimentos. E para ficar ainda mais claro, perceba que os produtos de investimento relacionados à construção civil e ao agronegócio, eles são isentos de imposto de renda, exatamente para fomentar essas duas áreas que são a base do nosso país. Como exemplos, eu posso citar a poupança, as LCIs, as LCAs, os CRIs, os CRAs e, por fim, os fundos imobiliários. A partir do momento que o governo resolve tributar os rendimentos dos fundos imobiliários, ele afeta diretamente os setores de construção civil e do agronegócio. Agora, saindo um pouco da teoria e indo para a prática, eu vou te mostrar em números como isso vai afetar o seu bolso. Se a tributação dos fundos imobiliários passar pelo Congresso,
for aprovada e virar lei, então quer dizer que o dividend yield dos fundos imobiliários vai cair 15%, correto? Não é bem por aí, porque a partir do momento que os fundos imobiliários começam a valer 15% menos, então a cotação deles, o preço deles, tende a desvalorizar 15%, afetados diretamente pela lei da oferta e demanda. No fim das contas, o dividend yield provavelmente permanecerá o mesmo, porque o preço tende a acompanhar o valor, ou seja, o preço do fundo imobiliário vai acompanhar o que ele realmente vale após a tributação. Só que essa não é toda a verdade, uma vez que você que tem fundos imobiliários em carteira vai ver o seu patrimônio ser reduzido em 15%, uma vez que os fundos imobiliários eles tendem a desvalorizar 15%. E para complementar esse baque, os seus rendimentos eles vão sofrer uma redução de 15%, porque eles serão tributados direto na fonte. Por isso que a reforma afetará o seu yield on cost, que é a relação entre os rendimentos recebidos e o preço que você pagou inicialmente pelo fundo imobiliário, não o preço do fundo imobiliário hoje. Se você já investe em fundos imobiliários há algum tempo, então é essa posição que será afetada pela reforma tributária. Digamos que você tem atualmente um patrimônio de R$20 mil investido em fundos imobiliários com um dividend yield de 7,67% ao ano, isento de imposto de renda. Perceba que esse número de 7,67% ao ano de dividend yield não é um número aleatório e não é um número fora da realidade, muito pelo contrário. Esse número é o dividend yield médio do IFIX acumulado nos últimos 12 meses. Agora veja, na primeira aba eu fiz uma comparação de um investimento de R$20 mil em fundos imobiliários, considerando o reinvestimento de dividendos da forma como é hoje, sem incidência de imposto de renda. É importante notar que esses dados consideram apenas um investimento fixo de R$20 mil, sem aportes mensais, porque, como eu já expliquei, os novos aportes feitos em 2022, considerando que o projeto já tenha sido aprovado, não terão o dividend yield afetado pela reforma. O que é afetado é o yield on cost, que é o investimento que você já tem. Já na segunda coluna, eu fiz uma simulação do mesmo investimento, agora com um imposto de 10% sobre rendimentos. Como eu disse, o projeto vai passar por votação e muita coisa pode mudar. Na terceira coluna eu fiz a mesma coisa com 12% de imposto de renda e na última coluna eu fiz com 15% de imposto de renda, como é a proposta atual. Perceba que quanto mais tempo investido, maior é a diferença entre o seu patrimônio com e sem a incidência de impostos, porque os juros compostos serão diretamente afetados todos os meses, sendo corroídos pelo imposto sobre os rendimentos dos fundos imobiliários. Eu trouxe também uma simulação com R$50 mil e também com R$100 mil. Uma vez que você conhece os efeitos da reforma, é importante agora ter calma e não sair vendendo tudo ou comprando novas cotas. A partir do momento que a notícia da reforma saiu na mídia, o IFIX caiu mais de 2%, porque o mercado ficou com medo da tributação. Mas logo em seguida os fundos imobiliários começaram a subir novamente. Quem não teve calma, vendeu na baixa e depois quis comprar novamente na alta, então certamente perdeu dinheiro nesse processo. Existe muita incerteza atualmente e pode ser que essa proposta nem ao menos passe no Congresso. É por isso que é necessário ter calma e analisar tudo com cuidado, para não se arrepender da sua decisão no futuro. Como eu disse, se o projeto for aprovado, então o preço dos fundos imobiliários vai cair para se adequar à nova realidade. Isso significa que no futuro os seus aportes vão continuar sendo em ativos que pagam algo em torno de 7,67% ao ano de dividend yield. O objetivo do investidor continua sendo o mesmo: acumular ativos que paguem dividendos para que no futuro você receba uma renda mensal que seja maior do que o seu custo de vida e também para não depender de uma aposentadoria do governo para sobreviver. Por hoje é só e nos vemos na próxima.